Queridos, há algum tempo atrás eu comecei um estudo na palavra sobre culto. Eu vejo que muita gente não sabe, é lógico que Deus aceita, o Espírito Santo acerta, mas muita gente não sabe o porquê do culto, muita gente não sabe o que é culto, né? E eu confesso que eu não terminei ainda esse estudo, eu estou no Velho Testamento ainda, apesar que eu já fui várias vezes ao Novo. E hoje eu vou começar pelo Novo. Eu pedi para o Luiz ficar ali para ele ler para mim, porque eu operei a catarata dos 2 olhos, estou enxergando muito bem, fui ao médico agora sexta-feira, a médica zerou, eu estou sem óculos, mas para ler, ela receitou lá um óculos fraco, um óculos de 0,75, mais para descanso, que eu consigo ler, mas ainda tenho dificuldade. Eu peguei uma Bíblia aqui, letra gigante, mas ainda assim ele embaça um pouco às vezes. Então eu pedi para o Luiz ficar ali, ele vai ler para mim os textos e alguns textos que nós vamos ver. O estudo não terminou, portanto o sermão de hoje, se eu posso chamar de sermão, não vai terminar. Ele vai continuar ainda depois por mais 1 ou 2 vezes, né? E confesso que eu estou aprendendo muito sobre culto, muito. Eu estou estudando isso para compartilhar com os meus irmãos aqui da música e dirigentes de louvor das congregações. E eu confesso que eu fiquei surpreso. Eu comecei em Gênesis, fui indo, e começou a complicar. É para rir mesmo, começou a complicar. Aí eu tive que ir lá para frente no Novo Testamento e voltei para Jesus, o ministério de Jesus, e comecei a ver que Jesus é muito simples. Ele não apresenta algo complexo. Ele apresenta algo simples. Nós vamos ler um texto, eu queria que vocês abrissem em João, capítulo 13, versículos de 1 a 3. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. 3. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus, e que estava voltando para Deus. Pode ler o 4. 4. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Nós sabemos o que vem depois, pode sentar. Jesus lava os pés dos discípulos. Eles estavam comemorando o que aqui? Oi? A Páscoa. Hã? Um pouco antes da Páscoa, perdão, eu errei aqui, né? Pouco antes da Páscoa. Eles estavam nos preparativos para comemorar a Páscoa. Iam comer, o traidor ainda estava entre eles. Comer significa comunhão, mas o judeu, nessa época, tinha o costume de lavar os pés, e os pés eram lavados por um servo, mas não tinha servo ali, nenhum. Se não tinha servo, o primeiro da mesa, de um dos lados, que eu não me lembro agora, é que deveria lavar os pés de todos. O primeiro era Pedro. Pedro titubeou. Jesus foi, lavou as mãos, cingiu com a toalha e foi lavar os pés
dos discípulos. Mas aqui diz uma coisa interessante. Versículo 3. Sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos. Quem que sabia? Jesus sabia que o Pai tinha confiado tudo nas suas mãos. E que ele viera de Deus, ele, Jesus, e voltava para Deus. Quem estudou sobre adoração, sabe que a adoração é aquilo que vem do alto, nos toca e volta para o alto, né? Por exemplo, quem tem filho aqui? Teu filho veio da sua esposa ou da mãe, com o auxílio do Senhor, mas quem deu vida a esse filho? Deus. E nós apresentamos aqui esse bebê, que quer dizer o seguinte: toma, Senhor, de volta, como adoração. Toma, Senhor, essa criança que é tua, e que o Senhor nos deu para criá-la, e ensiná-la no caminho que ela deve andar. Mas quem que faz isso? Os pais. Mas os pais que têm a consciência do que está fazendo. Tem gente que pensa que é uma substituição de batismo. Alguém uma vez chegou para mim e falou: eu posso escolher um padrinho para o meu... Eu falei: não. O padrinho vai ficar mais por fora do que cachorro e mudança, dia de mudança. Os pais têm que entender que isso é o primeiro culto dele com a criança. Por isso é que tem que trazer logo. Toma, Senhor, é teu. Toma, Senhor, eu te adoro com isso. Reconhecido que o Senhor é quem me deu essa criança. Amém? O pai olha para a mãe aí e fala: viu, mãe? E a mãe: viu, pai? Pode falar, né? Pode falar. Ou a mãe não está aí? Quando você fez isso, você entendeu isso? Gente, não tem nada a ver com batismo. O batismo está lá na frente. Depois que a criança, ou o jovem, ou o adolescente receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E eu fico admirado como as coisas de Jesus eram simples. Porque ele era um cara resolvido. Ele sabia o propósito que Deus tinha para a vida dele. Ele sabia que Deus tinha confiado tudo a ele. Ele sabia que ele tinha que ir para Jerusalém. Tem gente que pergunta: por que Jesus não casou? Porque ele não veio para isso. Ele veio para ir para Jerusalém, morrer na cruz por tua causa e por minha causa. E ele não tirou os olhos disso. Não tirou os olhos disso. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Eu estava lá no Velho Testamento, cheguei em Abraão, cheguei em Davi, no templo de Salomão. Tive que voltar aqui, para ver que as coisas, eu li vários textos, lógico, para ver que as coisas de Cristo são simples. Para ver que o Evangelho de Jesus, o Evangelho do Reino de Deus, é algo simples, é algo feito para os pobres, para o ser humano, é algo feito para aqueles que conseguem entender que Deus tem um propósito para cada um de nós.
Quem ainda não descobriu isso, fica atrás. Agora eu vou lá para aquela igreja lá, porque aquela lá comprou um telão. Daqui a pouco, eu vou para aquela outra lá, porque aqui tem uma pessoa que não gosta de mim e nem eu dela. Esse não está resolvido. Está atrás. Quem descobre o propósito de Deus, ele descobre que Ele está aqui para abençoar. Abraão, sai da tua terra. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Abraão creu. Ed, Chan, Marcos, Wagner, Joel, o propósito de Deus para a vida de vocês é que vocês abençoem a outros. Propósito da vida para as nossas, a propósito de Deus para as nossas vidas, é que nós sejamos canal de bênção. Porque nós precisamos descobrir que Deus, ou melhor, precisamos descobrir e saber que o Pai tudo confiou nas nossas mãos. Eu não escutei amém. Nós somos o corpo de Cristo. O Pai nos confiou todas as coisas, para quê? Para quê? Para que nós o adoremos, abençoando as outras pessoas. Você quer que essa igreja seja uma bênção? Mais do que é? Todos têm que abençoar. Todos têm que vir aqui para abençoar. Todos têm que vir aqui para adorar o Senhor. Abençoando outros, vocês receberam tudo de Deus para isso. Você quer que a tua família seja abençoada? Basta um justo lá dentro. Basta um justo para que seja o canal de Deus para a bênção na casa. Irmão, ora para minha casa. É tão duro, é tão difícil. Não conhece o propósito de Deus. E essa é uma das maneiras que nós cultuamos a Deus durante a semana. Existem 2 tipos de culto: o culto público e o culto do dia a dia. O culto público é que a gente acha que é o culto, é que eu estava estudando. Meus irmãos, eu em 1980 fui ungido presbítero. Aí eu entrava no meu quarto, eu era presbítero, o Ed não era. E começava, Senhor de Abraão, Senhor de Isaac, eu tomei posse daquela, sabe? De Isaac, Tu és o grande Deus. E faltava eu dizer, e eu sou o grande servo. Aí Deus falou para mim, abaixa, menos, eu te conheço, cara. Eu te conheço. Fala de você para mim. Senhor, eu sou tão fraco, eu sou tão pecador, olhando para mim. Senhor,
eu sou tão miserável. Ó Senhor, ó Senhor. Quanto mais eu olhava para mim, mais eu via que era pequeno. E aí sim Deus foi se tornando um Deus grande. Ou ainda está, né? Deus não gosta. Deus não gosta de gente que quer ser Deus diante dele. Ou principalmente diante dos outros. Deus não gosta. O que Deus gosta é que você olhe para você como você é e deixa Ele ser o teu Deus, porque Ele te ama. Quanta gente querendo ser Deus para os outros. O que o pastor falou não é bem assim. Presta atenção em mim. Jesus era simples. Nasceu simples. Morou num lugar simples. Cresceu num lugar simples. Nazaré. Tão simples que quando ele começou o ministério, as pessoas de Nazaré diziam: mas esse aí não é o filho da Maria? O filho do Zé? Esse é o filho do Zé, da Maria, tem os irmãos dele aí, estava aí entre nós. Esse não pode ser o Messias. Tão simples, que ele andava no meio do povo e se parecia com o povo. Não era como os políticos, né? Que anda no meio do povo querendo parecer que é povo. Mas eles não são, eles são extraterrestres, né? Jesus não, ele era povo. Ele andava tão no meio do povo que ele se parecia povo. Precisou de um Judas, já no fim do seu ministério, para dar um beijo nele e mostrar quem era Jesus no meio daqueles. Porque se Judas tivesse beijado Lucas, Pedro, sei lá, o discípulo qualquer lá, eles iam achar que era o outro lá. Simplicidade. E nós precisamos conhecer essa face de Cristo para podermos estudar um pouco o Velho Testamento e vermos e começarmos a ver o que é cultuar ao Senhor. Amém? Então vamos lá para Gênesis. Gênesis capítulo 1 e 2. 2:6. Todavia brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. 8. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. 9. O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore de conhecimento do bem e do mal. Deus formou o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego da vida. Portanto, o que te faz viver? Fôlego da vida. O sopro de Deus, o fôlego da vida. Deus que te deu vida, e a Bíblia diz: Ele nos dá vida
e Ele nos tira a vida, porque Ele é dono dela, não é? Quem plantou o jardim do Éden? Deus. Sei lá como que Ele plantou, mas Ele plantou porque está escrito aqui. E eu posso te garantir que devia ser lindo. Mas Ele coloca uma árvore no centro, que é a árvore do bem e do mal. Vamos pular um pouco aqui, vamos. Aonde diz que o homem estava nu. Acharam aí? O homem estava nu, ou já é no 3? 3 o quê? 3:11. 7. 3:7, Luiz. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Certo, mas tem um aqui antes. 2:25. É esse mesmo. 2:35. 25. 2:25. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Deus vinha todas as tardes e tinha comunhão com Adão e com Eva. Todas as tardes ele vinha. E gente, anota aí, esse foi o primeiro culto. Ainda não havia o pecado, mas havia comunhão de Deus com o homem e do homem com Deus. E Deus vinha e conversava com Adão. Talvez Eva sentava no harmônio e tocava aleluia, né? Aleluia. Não foi assim, mas eles tinham comunhão com Deus. Deus era Deus, eles eram as criaturas. Eles vieram de Deus, eles foram feitos à semelhança de Deus. E Deus os via através dele, Deus. E eles os viam através de Deus, filtrado pelo próprio Senhor da vida. E não se envergonhavam por estarem nus. Vocês já assistiram Largados e Pelados? Não se escandalizem, eu assisto às vezes, porque aquilo me ensina muito. E me ensinou muito. Você sabe que o homem sem roupa, o homem sem nada, vai para o meio do mato. Ele só tem que se preocupar com as seguintes coisas: água, abrigo, não é? Comida, e só. Eles ficam desesperados quando não encontram água. Aí encontra, ficam desesperados atrás de comida. E aí não tem enjoamento. Não gosto disso. Nego come grilo, nego come escorpião, cobra, o que achar. Mas o mais interessante, quando a dupla se dá bem, um respeita o outro, eles vão até o fim fácil. Mas quando não, meu Deus, quando não desiste, eles vão naquele sofrimento até o fim. E é isso que me atraiu nessa, né? Porque parece a igreja. Todo mundo está nu, porque Deus nos vê nus. Mas daí, a mulher desobedece, come do fruto, dá para Adão, ele come do fruto,
E de repente, Deus, agora sim que chega nesse versículo aí, que é o segundo aí, e Deus vem para ter o seu encontro com Adão e Eva, para ter aquele momento de comunhão, de culto que ele tinha, porque culto é comunhão, culto é serviço. E ele chega, ué, ó Adão, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Cadê? Você acha que Deus não sabia onde estava Adão? Ei, senhor, estou aqui. Ué, mas o que você está fazendo aí? Eu estou nu, estou pelado. E como é que você sabe que você está pelado? Deus vinha todas as tardes e tinha um encontro com Adão e ele estava nu. Mas agora, com o pecado, ele sente vergonha de Deus. Ele vê que ele está nu. Por quê? Entra o pecado na vida de Adão e ele tira os olhos de Deus e coloca nele mesmo. Até então ele se olhava através de Deus, ele era parte de Deus, mas agora separado de Deus, tem vergonha. E quem que faz roupa para eles? Deus faz roupa de pele e entrega para eles. Você sabe que quando nós pecamos, nós nos sentimos assim, com vergonha de Deus. E aí, olha, quando começa a faltar, quando começa a se afastar dos irmãos, você pode saber, alguma coisa tem. Porque a pessoa se sente nu, envergonhada, achando que todo mundo está sabendo daquilo. Ela não olha mais para Deus para filtrar o olhar para si mesmo. Deus nos ama. Deus sabe que nós somos pecadores. Deus sabe mais pecados da sua vida do que você mesmo. Porque tudo que não provém de fé é pecado. Qual que é o culto que aparece então em Gênesis? A comunhão direta com Deus. Antes do pecado, agora eu preciso de Cristo e do Espírito para filtrar o meu olhar para mim mesmo. E me ver como Deus me vê. Pecador. Mas Cristo já levou todo o meu pecado. O culto da manhã aqui tem que ser: eu vim para ter meu encontro com Deus, para ter meu culto para Deus, para fazer meu culto para Deus, para conversar com Deus, mas envolve os irmãos. Envolve os irmãos. Como é que você está essa manhã aqui? Deus te vê nu. E sem Cristo, sem entender o propósito de Deus, você se esconde dele e dos irmãos. Essa manhã é a manhã apropriada para você olhar para Jesus. Olhar para Jesus. Para poder olhar para você.
Mais para frente, capítulo 4 de Gênesis, diz assim, Gênesis 4:1. 4. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. 2. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. 3. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. 4. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. 5. Mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. 6. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? 7. Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Amém. Adão e Eva tiveram 2 filhos até aqui. E esses 2 filhos, um era lavrador, o outro era pastor de ovelhas, não é? Mas os 2 fizeram a mesma coisa, porque naturalmente aprenderam com Adão. E Adão, naturalmente, aprendeu com Deus. Uma das partes do culto. Já que a comunhão não era tão perfeita, era preciso que entrasse a oferta. Presta atenção. A oferta, aqui é parte do trabalho. Aqui não está falando em dízimo, aqui está falando em oferta. Era parte do trabalho das pessoas. Então, Abel trouxe uma ovelha para ser queimada no altar, enquanto que Caim trouxe parte do seu trabalho da lavoura, aquilo que ele tinha colhido, e colocou no altar. Até aí, mesma coisa. Mas eu pergunto, e eu perguntei para mim, no meu quarto, qual tem sido, ou o que tem sido a sua oferta? Porque é culto. Aquele momento de oferta aqui, é culto, e é sério, tão sério, que Deus se agradou de um, e não se agradou do outro. Se agradou de Abel, em primeiro lugar ele se agrada do homem, e não da oferta. Deus lá precisa de oferta. Tanto que era queimada aquela oferta. O importante era a entrega. Mas o mais importante era de que jeito você entregava. Lá em Hebreus diz que Abel, pela fé, agradou o Senhor com a sua oferta, enquanto que Caim não agradou. Portanto, não é a oferta, é o seu coração. Fico pensando como nós pulamos esse pedaço do culto. Eu dou oferta, mas dificilmente eu trago aqui, e eu teria que trazer. Eu dou oferta, mas eu faço direto lá. Mas não é, é para com o povo. Cultuar o meu Deus com a minha fé, dizendo para Ele, tudo que eu tenho veio do Senhor, e colocar a oferta aqui.
Ah, mas eles gastam aí nessa igreja mal. O que você tem com isso? Agora, se a igreja está gastando mal, misericórdia de nós. Não é, Marcos? Culto é oferta. E é o segundo culto que aparece na Bíblia. A fé, a oferta com fé, a oferta como sendo para o Senhor, a oferta como sendo algo de gratidão do meu coração, de culto a Deus, aparece aqui no começo. E a oferta vem até hoje. Não estou falando de dízimo, isso vai aparecer mais para frente. Fé. O que é a fé, meus irmãos? Diga aí para o irmão, tá? Versículo 1 do capítulo 11 de Hebreus. Você tem que saber isso de cor. Fé é certeza das coisas que se esperam e convicção dos fatos que não se não veem. Fé é você dizer, Jesus está do meu lado. Diga isso para o irmão. Mas não dizer porque eu falei para dizer. É dizer porque você tem certeza que Ele está aí. Isso é fé. Portanto, quando Abel trouxe a sua ovelha e colocou no altar, ele tinha certeza que Deus estava ali. Ele tinha certeza que Deus estava ali. Ele não podia ver, mas ele tinha certeza, enquanto que Caim trouxe por obrigação, por religião, por costume, sei lá como, e não agradou o Senhor. Meu irmão, você tem agradado a Deus no culto? Você tem agradado a Deus no culto de segunda a sábado? Sabe como você agrada com a sua oferta? Ajuda outros. Ajuda o rapaz que está pedindo lá no sinaleiro. Ah, mas ele é drogado. Deus te amou, pecador. Deus continua te amando, pecador. Não é a oferta, é o coração. É a fé. Senhor, toma. Alguém te pede oração, e você fala, vou orar sim, vou orar, você ora. Pior, você encontra a pessoa depois de 3 dias, você está orando? Estou. Mas como nós somos ruins, fala a verdade. Como é que é, Luísa? Que é o homem de pequena qualidade, como é que é, Arildo? Cadê o Arildo? Ah, o Arildo está lá em cima. Ô, hominho de, né? Misericórdia, Senhor. Só comecei aqui e vamos parar por aqui. Então, são 2 coisas. No velho, né? Comunhão com Deus. Reconhecer que nós somos pecadores, estamos nus. Mas Deus nos vê através de Cristo. E Ele nos vê santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Segundo ponto do culto, oferta. Reconhecimento que tudo vem de Deus. Fé.
que também vem de Deus. Ou seja, a oferta para Deus. Se não for para Deus, você não tem certeza, guarda o teu dinheiro. Deus não precisa do teu dinheiro. Precisa e quer a tua obediência. E paramos por aqui. Eu falei que não ia terminar, não é? Tem muita coisa, porque nós estamos em Gênesis ainda. Tem muita coisa. Mas é bom aprender no Velho Testamento, para aplicar depois no Novo. Você vai ver que no Novo, nós vivemos na época da graça. Na época que Cristo já fez tudo por nós. Tudo. Mas nós precisamos dele. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.